Boa noite, mãe. Boa noite. Como que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom, então hoje a gente vai tomar aula de história aqui. Eu vou falar assim, mãe, previamente sobre a Revolução Russa. Só que eu não vou me aprofundar muito no tema, mas eu vou explicar para você as teorias políticas do século XIX, entre elas o socialismo e o comunismo, que é exatamente o sistema político que foi implantado. Você está bonito. Tô bonito? Você também tá muito bonita, viu? Engraçado, né? Então vem cá, dá um beijo. Eu te amo muito. Se gosta, porque tem acha bonito. É verdade, porque você gosta de mim, senão você não ia achar eu bonito, não. Ave Maria, lá dentro. Tô brincando, você que você gosta de mim, eu gosto de você também, a gente é amigo. E a coisa mais importante que eu vou falar pra você aqui é que tem um monte de pessoas que estão se identificando com esses estudos seus. Né? Porque tem muita gente que está aprendendo também história. Porque é fácil de entender, entende? Não é uma coisa difícil. E essa é uma ideia legal porque a gente está, assim, fazendo com que o seu cérebro trabalhe, você está pensando em coisas novas. Ficando estudando mesmo. Claro que é, eu pedi um caderno, uma caneta para começar a fazer umas horinhas, né, para começar a estudar, escrever, né? Você não me pediu? Eu já providenciei. Isso é muito bom, né? Porque ela pelo menos tem uma atividade diária cognitiva. Você vai ficar muito inteligente, mãe, vai ter senso crítico. Eu não estou fazendo nada da cama, eu estou lá escrevendo. É lógico. Tem mesmo, tem tudo. Tem mesa, tem tudo. Tem um professor em casa? Sim. Poxa, imagina. Olha o privilégio disso. E está incentivando um monte de gente a estudar. Então a nossa ideia é essa. E olha, mãe, eu vou te contar uma coisa. Você sabe que eu estou na televisão, né? Então toda quinta-feira eu estou às 19 horas na Underground Brasil TV, na UBTV. Uma nova maneira de fazer televisão, né? E lá a iniciativa é do meu amigo Lecão, da Amnésia Coletiva. Mesmo então assim porque eu coloquei a câmera virada pra gente aqui, mas é a Amnésia Coletiva, que é a banda do meu amigo, que me convidou para fazer programa lá na UBTV, e é muito legal a gente poder estar fazendo isso, é um trabalho de divulgação musical, artística, cultural. Então eu vou te explicar assim uma coisa. A gente vai falar sobre socialismo, comunismo, porque são correntes ideológicas do século XIX, uma corrente chamada de marxismo, né? O Marx é um grande escritor do século XIX, que escreveu livros importantíssimos, a exemplo do Capital, o Manifesto do Partido Comunista e a Ideologia Alemã. E ele é um cara muito importante para as classes trabalhadoras, porque graças às ideias do Marx, nós trabalhadores alcançamos muitos espaços e muitos direitos, né? Graças aos sindicatos e à luta dos trabalhadores por quê? Por direitos. Você tem que prestar atenção na aula, viu? Concentre-se, porque você vai aprender muita coisa. Quando você encontrar suas amigas na igreja, você vai ensinar isso para elas. Tá? Só meu filho me ensinou isso. Então, a Revolução Russa é o primeiro movimento assim, político dos trabalhadores que faz, de fato, uma revolução. Porque a Rússia, no século XIX, era um estado semi-feudal. Você sabe o que é feudalismo? Quem? Feudalismo? O feudalismo é um sistema político pelo qual as pessoas vivem de subsistência. Você sabe o que é subsistência? A subsistência. Mas você vai lembrar o que é feudalismo. Porque assim, as pessoas viviam só para comer. Plantava, comia, não recebia nada. Entendeu? Trabalhava lá numa fazenda, num latifúndio, mas eles não recebiam absolutamente nada para fazer esse trabalho. Então eles trabalhavam para um fazendeiro. Esse fazendeiro cobrava impostos desses trabalhadores e eles tinham como pagamento comida e moradia. Isso era um sistema feudal. E as trocas eram por escambos, eles não tinham dinheiro, né? Não tinha circulação de moeda. Então era um mundo rural, como era a Rússia no século XIX, era um mundo semi-feudal, de servos, trabalhadores que viviam em troca de comida. Aí aconteceu uma coisa muito importante. Eu vou falar assim de forma resumida, que é uma aula assim, de resumo mesmo, até para alunos do ensino médio, ensino fundamental, e para pessoas assim iguais a você, que tem curiosidade e às vezes não teve oportunidade de ter essas aulas na escola. Você teve aula de história? Então tá tendo. Aí assim, o primeiro movimento importante da gente entender isso, antes disso eu vou te explicar o que é socialismo. Socialismo, mãe, é um modelo político pelo qual o Estado detém as ferramentas produtivas.
Mas a luz, pra que tudo isso? É para ficar bom o vídeo, mãe. É por isso que tem um monte de luz, é para ficar clarinho. Então, vou te explicar de novo. Ó. Socialismo é um movimento, é um modelo político pelo qual o governo detém os meios de produção. Você sabe o que isso significa? Significa que não tem milionário, não tem bilionário, não tem explorador, é todo mundo trabalhador. E o Estado tem as ferramentas, o Estado é dono das indústrias, das fábricas e de tudo que produz riqueza. Então o Estado é rico e a sociedade é trabalhadora. Sabe uma sociedade que não tem o Silvio Santos, que não tem esses caras muito ricos, eu quero citar muito milionário não, que é outra classe, né? Mas só tem gente assim, trabalhador mesmo, que pega no pesado e vive com dignidade, né? Levanta cedo e faz jus a cada coisa que consome, porque a gente merece consumir as coisas, porque a gente ganha essa parada, ó, no suor do rosto, entendeu? Então, o socialismo é isso. O capitalismo é um sistema liberal onde você tem o sistema da iniciativa privada. Você sabe o que é iniciativa privada? Por exemplo, os meios de produção, ele está na mão de uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu tenho o lucro dessa fábrica, e aí eu coloco um monte de gente para trabalhar para mim, entende? Então o capitalismo, ele permite que existam milionários, bilionários, trilhardários, como no caso do Elon Musk lá nos Estados Unidos, que o cara está quase trilionário. Para que o cara acumula tanta riqueza desse jeito, se ele nunca vai gastar esse dinheiro? É só poder acumulado. Para ele, né, para a família dele, e acúmulo de poder. Então, o acúmulo de poder é um problema do sistema liberal. Então, a Revolução Russa, ela propõe um mundo onde as riquezas sejam distribuídas. É claro que rolou uma série de acontecimentos que eu vou resumir de forma resumida, né? Ao pleonasmo mesmo. Sabe o que é pleonasmo? É isso que eu fiz. Eu falei a mesma coisa 2 vezes. É assim. Primeiramente, em 1905... no dia, essa data eu nunca vou me esquecer. Ó, 9 de janeiro de 1905. Por que eu nunca me esqueço o 9 de janeiro? É teu aniversário. Aê, é o dia do meu aniversário, 9 de janeiro. Nasci em 82, 9 de janeiro. Aí lembrou, tá vendo? Legal, toca aí. Você é minha amiga, minha mãe, né? Se a gente sabe onde é que eu nasci, né? Afinal de contas, eu saí daqui, né? Então tá certo. Então, 9 de janeiro de 1905, teve um acontecimento que foi crucial para os movimentos revolucionários russos. Porque foi assim, ó, a Rússia entrou numa guerra contra o Japão, né? O Japão, mano, mal pequenininho, mãe, é uma ilha. A Rússia, na época, tinha 25 milhões de metros quadrados de território. É gigante, mano. Hoje em dia é menor, hein? Esse era o Império Russo. Hoje tem uns 17 milhões. É o maior território do planeta Terra. E era muito mais. 25 milhões. Não é, o Brasil hoje 2 Brasil não dá uma Rússia hoje. Imagina a época, o segundo país mais em território assim, mais expansivo do planeta. Calma aí que eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso já. Não dá pra ficar assim, não. Dá sim, ó, vamos estudar. Não tem essa não tem desculpa para. A gente vai estudar porque você tá ficando muito inteligente. Pronto, acabou o frio? Acabou. Então, ó, a Rússia, ela é grande pra caramba. E ela entrou nessa briga com o Japão por conta de um território chamado Manchúria. Então a gente vai chamar da guerra russo-japonesa ou a guerra da Manchúria. Põe um rostinho aqui, porque você é mó gatona. Você não falou que arrumou um namorado? Oh, meu Deus. Então isso daí tem que ver você. Aqui nessa cama não arruma nada, não. Mas o pessoal tá te vendo. Ei! Você vai ficar famosa. Todas as suas amigas vão querer estudar história. E os seus amigos também. Muito bem. Essa guerra foi vencida pelo Japão. Então foi uma vergonha pra Rússia, né? Imagina você perder. Você é um grandão, mas tem um exército grandão, vai perder pra uma ilha, pô. Como é que é assim, né? Porque é desorganizado, era um país semi-feudal, não tinha tecnologia, não tinha desenvolvimentismo, não tinha indústria, sabe? Os caras estavam lá carregando pólvora naquelas armas, que eu esqueci o nome agora, baionetas, mãe. Os caras com cavalo e com baioneta. Aí com a tecnologia bélica que o Japão tinha, ó, sentou-lhe a porrada e ganhou, porque o Japão sempre quis colonizar a China. Então, nesse período, as pessoas elas acabaram perdendo a vida nessa guerra e começou a ocasionar uma série de acontecimentos trágicos para a sociedade russa. Porque muitos trabalhadores saíram do campo, pararam de produzir, começou o inverno lá é muito rigoroso, ou seja, você mexe com o clima, você mexe com o bioma da terra, entende? O território não é tão fértil. E as pessoas passando fome, elas foram até o Palácio de Inverno para procurar o czar Nicolau II, que é o imperador.
Então se eu falar pra você, perguntar pra você na prova, o que é um czar, um Kaiser? É a mesma coisa de falar um imperador, uma pessoa que manda em muita coisa. Você sabe o que é um império? Se eu te perguntasse lá na nossa provinha que você vai fazer, o que é um império? O imperador, mas normalmente é um cara que extrapola os seus limites territoriais. Então ele é tão poderoso que ele acaba governando outros territórios. Por exemplo, o Império Romano. Por que o Império é romano? Porque ele dominava o sul da Europa, o oeste da Ásia e o norte da África. Olha o tamanho desse território. Então, ele extrapolou os territórios da Península Itálica. Ou seja, ele era um imperador. Ele dominou territórios que extrapolavam os limites culturais, linguísticos, religiosos, sim, culturais, etc. Né? Você entendeu, né? Tá entendendo tudo? Então tá bom, aí então você tinha lá um czar, que era um imperador, mas aí a Rússia perde essa guerra aí e fica feio pra caramba, as pessoas vão lá reivindicar pão, paz e liberdade e o exército do czar mata um monte de gente, atira nas pessoas, tanto que o solo, dizem assim que tava tudo nevando, né? A Rússia é frio pra caramba, mano. A Rússia é embaçada, mano. Você sabe quantos graus tem essa geladeira aqui quando a gente coloca um negocinho pra congelar ali? Menos 5 graus, já vira gelo. Imagina que na Rússia tem lugar, tipo na Sibéria, menos 45, velho. O bagulho é louco, é frio, mano. Aí as pessoas deixou a neve toda molhada de sangue. Foi chamado de o Domingo Sangrento. Tanto que o YouTube canta aquela música Sunday, Bloody Sunday, em nome dessas vítimas. E nesse momento você tem uma despopularização czarista, né? As pessoas vão ficar contra esse cara, esse louco, né? E aí, por conta do Domingo Vermelho, ele vai retomar a Duma, que é o parlamento russo. Isso aqui são informações assim, é um resumo, tá? Então a Duma é um parlamento. Se a gente pergunta lá, o que é a Duma? É o parlamento russo, onde o czar convocou para tentar fazer com que as pessoas tivessem um pouco mais de apreço à figura ditatorial dele. Porque o cara era ditador, não tinha uma constituição, não tinha lei, ele regia a Rússia do jeito que ele queria. Então a Duma ia propor o quê? O parlamento, a participação de outras pessoas nas decisões políticas da Rússia, porque não existia. Só que isso aí foi um chaveco. Ele deixou isso aí rolar até um determinado momento que ele fechou a Duma de novo. Pronto. Então ele só fez aquilo ali para ludibriar a galera, entendeu? Ele abriu o parlamento e depois fechou. Aí, mãe, é isso mesmo, ali no meados de 1917, teve outra manifestação das mulheres russas, porque a Rússia, num sistema czarista como aquele, semi-feudal, as pessoas estavam passando fome, passando muita dificuldade. E numa dessas manifestações, de forma bastante resumida, o exército ficou contra o czar, certo? Aí as mulheres começaram essas manifestações. E aí depois os homens também tomaram parte nessas decisões, e aí o exército parou de apoiar o czar. Então o que faz o czar renunciar o seu império russo? Né? O que faz ele sair do governo da Rússia? A ausência do apoio do exército russo. E aí o que ele faz? Ele é obrigado a renunciar o seu cargo de ditador imperial, velho. Aí ele se ferra, porque ele é preso. E ele vai se ferrar muito, porque depois preso, ele vai ser assassinado pela polícia do Lenin, do Trotsky. Mas isso aí é mais pra frente um pouquinho, porque eu vou resumir bastante essa história, porque a gente tem 13 minutos aqui. Aí teve essa parte da Revolução. Mano, quem assume o governo da Rússia, mano, é um partido que é chamado de Partido Provisório. É o Partido Social Democrático dos Trabalhadores Russos, que vai se dividir em dois partidos muito importantes. O que é importante a gente saber que é os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques é chamado de a maioria, mas isso aí é outra ideia, que o Lenin é muito malandro, né? O Vladimir Lenin, ele é um grande visionário, ele é um advogado importantíssimo, né? Ele estava na verdade, assim, o processo revolucionário é muito louco, porque ele estava preso na Suécia, depois ele foi preso pela Finlândia, depois a Alemanha estava numa... O Brasil não, o mundo, nossa, tá confuso, não fique... Se você tiver dúvida, você me pergunta, hein? Você me questionar, porque o mundo vivia uma guerra. Entende? O Brasil não! O mundo estava na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1918. E por conta dessa guerra, a Alemanha lutava em dois frontes, o fronte ocidental e o fronte oriental.
E a Alemanha estava brigando com a França e com a Rússia. Então o Lenin, ele meio que foi apoiado pela Alemanha para fazer a Revolução Russa, porque aí a Alemanha ia sair porrada só com a França, que era um revanchismo lá, que a gente teve essa guerra de primeira... A gente teve essa aula durante a Primeira Guerra Mundial. Então essa aula você já aprendeu. Aí a Rússia, ela faz o quê? Ela sai da guerra e promove uma revolução, mas a Alemanha deu uma força. E aí o Lenin volta com um discurso muito legal, que é pão, paz e liberdade. Ele tira o exército vermelho, ele tira o exército russo da guerra e faz uma reforma agrária, ele distribui terras para os latifundiários, mas antes disso, o Partido Social Democrático dos Trabalhadores Russos tinha tomado o poder. Só que existe uma questão muito interessante, né, quando a gente pensa nos bolcheviques e nos mencheviques, porque existe uma coisa chamada ortodoxia. Você sabe o que é o ortodoxo, mano? Por exemplo, o Marx, ele tem uma teoria do comunismo, que você parte do capitalismo, o socialismo e o comunismo. Você diz o quê? O capitalismo, ele produz riqueza. Aí o socialismo, ele detém os meios de produção. Por quê? Porque existem essas indústrias que foram fabricadas. E depois que você passa pelo processo de maturação do socialismo, vai chegar o comunismo, onde as pessoas, de uma forma de cooperativa, vão se organizar sem Estado. Quase que uma ideia anarquista, mas quase uma ideia do Bakunin, do Tolstói, depois a gente vai aprender anarquismo. Mas o comunismo é isso, é a última etapa do socialismo, que seria um processo revolucionário. O Marx ele não era tão ortodoxo, o Lenin não era tão ortodoxo. Ele queria direto do socialismo. Enquanto os mencheviques, eles queriam fazer todo esse processo, manter o capitalismo, depois o socialismo, e depois o comunismo. Ou seja, o Lenin queria dar um salto nessa parada aí, entendeu? Então, o que ocorre? Ocorre que os bolcheviques, quando eles tomam o poder na Rússia, o Lenin toma medidas assim, de expropriação dos meios de produção. E sabe o que é expropriação dos meios de produção? Ele toma o que pertencia às pessoas, por exemplo, fazendas, latifúndios, fábricas. Se tivesse um patrão lá, ele já era, ele era trabalhador, sacou? Aí ele fecha igreja, porque ele prefere que não tenha igreja, tenha universidade, as pessoas pensarem melhor, ter mais liberdade de pensamento. Então ele acaba criando um mundo inimigo lá. E isso gera uma guerra civil, isso é importante. Então a guerra civil é o quê? São apoiadores do czarismo e do sistema capitalista contra os socialistas. E aí entra uma figura importantíssima chamada Trotsky, que ele vai organizar o Exército Vermelho. E o Exército Vermelho ganha essa guerra, mãe. Você entendeu? Ele vai ganhar essa guerra. Então a gente vai ter uma revolução, que é chamada Revolução de Outubro, onde os bolcheviques vão tomar o poder. E o Lenin vai estruturar o socialismo russo, baseado nos sovietes, que eram organizações de trabalhadores. Então os sovietes, eles fazem esse processo revolucionário, tanto que depois vai ser a União das Repúblicas Soviéticas, chamado de União Soviética, que é o leste europeu. Isso aqui também é muito importante, né? O que é a União Soviética? São vários países do leste europeu que são influenciados pelas ideias do Marx, do Lenin, que o Marx tem as ideias socialistas, o Lenin adapta isso para um leninismo marxista, e países como a Letônia, a Estônia, a Bulgária, a Croácia, a Armênia, o Azerbaijão, o Turcomenistão, a Germânia, a Geórgia, a Bulgária, todos esses países vão se tornar socialistas e faz uma cortina de ferro. E aí Moscou vira o centro, né, do socialismo no mundo. E o Lenin se torna essa grande liderança, essa figura que é central dentro do processo revolucionário russo. O problema é que o Lenin morre rapidão, né? A Revolução termina em 22, após a Guerra Civil, aí você implementa esses projetos, apesar que também tem o NEP, que é um programa de recuperação econômica, porque até então ele faz um comunismo de guerra, que é o que? Ele pega toda a produção agrícola e começa a distribuir isso entre todo mundo, é um processo de coletivização. E na Guerra Civil ainda pior ainda, que ele coletiva ainda mais. Isso gera um problema econômico brabo da Rússia. E aí, que você tiver alguma dúvida, depois vocês vão pesquisando essas ideias separadamente para o vídeo não ficar muito longo, né? Tá limpando o salãozão aí, né? Vai ter festa. Mas, resumidamente, mãe, a Revolução Russa, ela é feita através do Lenin, e aí você tem essa guerra civil, você tem o NEP, que é um programa de recuperação econômica. Então ele gera um sistema que, parecido com o capitalismo, e as pessoas podem obter alguns lucros para recuperar a economia da Rússia. Mas acho que em 1917, ele sofre um atentado, o Lenin toma 2 tiros.
Isso causa uma série de problemas com ele. Ele vai ter alguns derrames e em 1924 ele falece. Coitado. Ele morreu. E aí ficam duas figuras que são cruciais para esse processo revolucionário, que é o Trotsky e o Stalin. O Stalin, ele é secretário do Partido Comunista. Então ele é um cara importante assim, que ele indica pessoas que são importantes para o partido. Então ele acaba criando uma série de aliados. Mas o Trotsky é mais parceiro do Lenin, porque o Trotsky participa da tomada do Palácio de Inverno, porque eu não falei essa parte, porque eu quero resumir, eu quero te explicar mais ou menos para você entender o que é o socialismo, o capitalismo, o comunismo e como que isso foi implementado. São dicas básicas, não é algo muito profundo. Mas aí o Trotsky, ele é um cara que ele tem uma visão assim, ó. O socialismo ele deveria ser universalizado, chegar em todo lugar. Então a Revolução Russa, a Revolução Espanhola, a Revolução Italiana, a Revolução Americana, entendeu? Tudo socialista. E o Stalin ele quer a Revolução na Rússia, na União Soviética, ali nos países do leste europeu. E essa dissidência de ideias vai criar o quê? Vai criar um ranço, uma inimizade entre os dois caras. E depois que o Lenin morre, é feita uma eleição e o Stalin ganha essas eleições. Então vai ter uma era chamada de stalinismo. E não é só isso não. Em 1940, por conta desse rivalismo ideológico, o Stalin manda matar o Trotsky, mãe. E o Trotsky estava no México namorando a Frida Kahlo. Depois eu te posso falar quem é essa mulher aí. Ela é importantíssima para a história também. Ela é uma grande artista. E sabe como é que o Trotsky morreu? O cara pegou uma picareta. Sabe a picareta? Que os caras chamam assim? Deu uma picaretada na cabeça dele. Era violento esse cara nessa época, né? E aí o Stalin assume a União Soviética. Só que interessante porque o Stalin ele consegue recuperar de forma a União Soviética de maneira muito exponencial. Ele vai industrializar a Rússia. Ele vai manter, por exemplo, um sistema econômico tão hegemônico que ele depois vai rivalizar com os Estados Unidos, grande vencedor da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. E aí vai começar um período chamado de Guerra Fria, onde a União Soviética e os Estados Unidos vão fazer um mundo bipolar. E o socialismo e o capitalismo, eles vão rivalizar países ao redor do mundo. E muitos vão sofrer influências desses grandes países imperialistas mesmo. Porque as ideias vão chegar, por exemplo, em várias outras regiões de maneira bastante... como é que eu diria? Específica, né? Intencional. Então, até muita gente não gosta do socialismo, não gosta da Rússia. Por quê? Porque a gente sofre muita influência dos Estados Unidos, que rivalizou durante anos com os revolucionários russos. Mas o interessante de entender a Revolução Russa é que foi a primeira vez que um sistema socialista foi implementado no mundo, né? Começou com Lenin e terminou com Stalin. O Stalin morre ali em 1953. E depois vai ter todo um outro processo que eu não vou agora... falar agora, tá bom? Porque já ficou muito longa essa aula e eu consegui falar absolutamente coisas bastante resumidas, mas dá pra gente se aprofundar melhor. Então a gente pode pegar temas específicos e conversar melhor. Mas a princípio, para você não dormir, você gostou da aula? Você entendeu que o socialismo é o quê? A expropriação dos meios de produção, ou seja, o Estado ele é poderoso e o resto é todo mundo trabalhador. E o comunismo é a próxima etapa do socialismo, que seria uma grande cooperação, uma cooperativa onde todos os trabalhadores se organizam de forma econômica sem a necessidade do Estado. Nós mesmos ia tomar conta da questão econômica, dividir as paradas, todo mundo produz para todo mundo, sacou? Então fala assim, mãe, ubtv.com.br. Fala aí. ubtv. ubtv.com.br. É um novo jeito de assistir televisão. E eu tô no ar toda quinta-feira com o Reverbera Music, tá? Então é isso aí. Reverbera Music, ubtv.com.br. Você é minha querida amiga, eu te amo e parabéns porque você tá aprendendo muita coisa. É bom. Tamo junto, mãe. Dá um beijo aqui. Vamos nessa.